Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja no seu coração, mais uma vez aqui junto com vocês, falando da palavra de Deus, tirando dúvidas, crescendo, no conhecimento que é a palavra do Senhor. Hoje nós temos uma pergunta aqui, um tema até difícil de responder, de pensar, por muitos aí, que chegou até a gente, que é o seguinte, eu vou ler aqui. A pergunta é a seguinte: se Jesus está voltando, como vocês afirmam, por que Jesus disse que eu quero que ele fique vivo até que eu volte? Aqui em João 21, 22, que é o versículo que eu li esse pedacinho, Jesus está falando de João. Até a gente tem uma mensagem, aqui no nosso canal, que é um vídeo longo aí de uns 45, 50 minutos, eu vou deixar aqui no card, para você assistir, que também fala um pouco sobre esse tema. Mas hoje nós vamos estar respondendo aqui essa colocação aqui. Por que Jesus disse que ele só ia voltar, ou ele ia voltar antes que João morresse? Basicamente seria isso. Então esse é o nosso tema de hoje, esse é o nosso Tirando Dúvidas. Pois é. Então vamos entender, vamos fazer a leitura. Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 18 ao 23, vamos ler. Mas na realidade, o assunto começa no 15. Mas vamos ler do 18 então, em diante. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então veja só, aqui nesse texto, Jesus estava falando com Pedro, interrogando a Pedro se ele o amava, e perguntou as 3 vezes. E aí depois do 18 em diante, onde nós lemos então, Jesus estava dizendo a maneira que Pedro iria morrer, para glorificar a Deus, que ele seria martirizado. E aí Pedro, então, enxergou João, que estava próximo aos dois, e disse para Jesus: e quanto a este? Então, Pedro, sempre é muito, como é que eu vou dizer, agitado, muito impulsivo, muito... Então, ele já queria saber da vida do outro. Jesus estava falando da dele, mas ele já queria saber da vida do outro. E isso tem muita gente fazendo hoje em dia. Então, aqui Jesus já nos deu outra lição também, quer dizer, cuide da tua vida, que te importa a respeito dele. E aí então, Jesus disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Você, quanto a ti, segue-me. Então, Jesus não disse que João, no caso, que era o discípulo aqui, o discípulo amado que Pedro estava perguntando sobre ele. Então, Jesus não disse que João não iria morrer. Ele disse: se eu quero, mas ele não afirmou. E aí, então, no meio dos irmãos, como diz ali no versículo 23, então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Que enquanto o João estivesse vivo, então Jesus ainda não teria voltado, porque João teria que ficar vivo até Jesus voltar, então João estava vivo
Jesus não tinha voltado. Mas, veja só, aconteceu coisas na vida de João, né? João foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervendo e não morreu. E isso só reafirmava a ideia de que João não iria morrer. Então os irmãos pensavam, não, João está vivo, Jesus ainda não veio, então Jesus vem, mas ele ainda não veio. Aí então, quando João foi também para a ilha de Patmos, né? E saiu vivo também da ilha de Patmos, então, de novo, a história se confirmou de que ele não iria morrer. Mas João morreu, chegou o dia da sua morte. E aí, então, aqueles irmãos que conheciam essa história, que na realidade Jesus não tinha falado isso, mas a história ficou, né, comum entre eles, então eles acharam, Jesus voltou e nós ficamos, porque João morreu, né? Mas não foi isso que Jesus falou. Só que, quando nós vamos para o Apocalipse capítulo 4, nós podemos entender que, na realidade, João viu a volta de Jesus. Ele não está vivo agora, quando o arrebatamento acontecer, João já está na glória. Mas antes de ele morrer, na realidade, ele viu o arrebatamento, ele viu a volta de Jesus. Porque no capítulo 4 de Apocalipse diz assim: depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então aqui no capítulo 4, nós compreendemos, e muitos teólogos e pregadores também concordam, de que aqui está falando o momento do arrebatamento da igreja, que ainda vai acontecer, mas que João viu porque Jesus mostrou para ele em visão antes de ele morrer, né, lá na ilha de Patmos, quando Jesus deu a revelação do Apocalipse para ele. Então, João não ficou vivo até Jesus voltar, porque Jesus ainda não voltou. Mas, na realidade, ele viu a volta de Jesus. Então, ele viu enquanto estava vivo. Mas o que nós afirmamos, então, Jesus vai voltar. Sim, né? João não está mais aqui, mas ele viu o arrebatamento, porque Jesus mostrou para ele na visão, né, que ele teve na ilha de Patmos. Mas que Jesus não disse que João iria ficar vivo até ele voltar. Ele disse, se eu quiser que ele fique vivo, o que te importa? Tá aí, gente. Então, mais um questionamento. De maneira alguma, né, nós ficamos tristes em sermos confrontados, né, em alguma coisa que as pessoas não concordem da palavra de Deus. Para a gente é gratificante. Quem dera que as pessoas questionassem mais, não é? Porque aí haveria mais conhecimento. Às vezes a gente fica um pouco triste porque tem pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar. Alguns por medo, outros porque não querem mudar, não querem encarar o fato que isso vai acontecer, né? Mas enfim, Jesus vai voltar, existem inúmeras passagens, inúmeras descrições bíblicas sobre esse acontecimento, né? Sobre a volta secreta de Jesus, que vai estar arrebatando a igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de denominação, de placa de igreja. Eu estou falando daqueles que creem em Jesus. E eu convido você a crer nele, que você vai ser arrebatado, tirado desse mundo. Agradeço você que ficou até aqui. Se você gostou desse vídeo ou de outro conteúdo aqui do nosso canal, eu convido você a se inscrever. Basta você entrar, clicar aqui, ó, Seres. Você vai conhecer nossas playlists e nos abençoar também. Agradeço pela sua audiência. Deus abençoe.